O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meio-dia em Piracicaba, boa tarde para você no ar, mais uma edição do Câmara Convida aqui pela nossa TV Câmara. Você nos vê em sinal aberto para Piracicaba e região no 60.4 UHF, também nas redes sociais, no canal 4 da NET, no 9 da Vivo Fibra. Mais uma edição para você com os nossos convidados. O meu primeiro convidado é o André Augusti, ele é vice-presidente da associação Eu Tô na Fé. O nosso assunto de hoje é a campanha que visa arrecadar tampinhas plásticas para a fabricação de órteses infantis. André, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Câmara Convida desta sexta-feira para falar de um assunto que eu tenho certeza interessa para muitas pessoas, principalmente crianças que precisam de órteses. Tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Graças a Deus, obrigado pelo convite. Boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo canal da TV Câmara. E como é que vocês chegaram no consenso de elaborar essa campanha aqui em Piracicaba? Até então, assim, é nova para nós, assim, né? Arrecadar tampinhas plásticas. A gente sabe da importância da reciclagem, tudo de coletar os materiais plásticos, mas até então não tinha noção nenhuma que de uma tampinha plástica dá para fazer órtese. Na verdade, Marcelo, esse projeto Tampinha Legal, ele é o maior projeto da América Latina realizado pela indústria transformadora do plástico. É um projeto de caráter socioambiental e educativo, onde propõe que a população realmente colete essas tampinhas plásticas com a finalidade dessas tampinhas ser revertidas financeiramente e aí sim a gente aqui adquirir as órteses. Então, quando a gente olha para uma tampinha, a gente pensa nela como uma moeda de troca, uma moeda plástica. Uhum. E a gente sabe também, por exemplo, aqui que a prótese e a órtese, ela tem uma diferença, né? Essas duas modalidades, né? Prótese é uma coisa e órtese é para corrigir. Explica um pouquinho para o nosso telespectador. Sim, todas essas tampinhas coletadas, elas serão revertidas em órteses infantis. Bom, qual a diferença? Um exemplo muito simples, muito fácil de você entender qual a diferença de uma órtese para uma prótese. Vamos supor que uma pessoa usa uma dentadura. A dentadura, ela é uma prótese, porque ela substitui o órgão original. Já a prótese, ela é um dispositivo corretivo. Então, trazendo para a própria arcada dentária, o aparelho corretivo, ele é uma órtese. E trazendo para a nossa realidade, o que são as órteses infantil? A criança, quando ela nasce deficiente, precisando de uma correção de munhequeira, antebraço ou braço, coluna, pernas, membros inferiores e superiores, Marcelo, ela vai precisar dessas órteses para estar corrigindo, é um dispositivo corretor infantil. Então, o grande desafio é que essas órteses, à medida que a criança vai crescendo, elas têm que serem substituídas, Marcelo. Então, uma criança que nasceu e sob medida foi feita essa órtese, ela vai ter que fazer o quê? Ao longo dessa caminhada, dessa jornada de tratamento, ela vai ter que tendo essa substituição das órteses até chegar no objetivo final do tratamento. Então, qual que é o nosso grande desafio? É justamente isso. É pegar a criança que já está tendo um acompanhamento médico e dar a ela todo esse suporte com as órteses infantis, Marcelo. Certo. E qual que é a meta de vocês? Olha, por ser um dispositivo caro, nós temos que falar em toneladas de tampinhas. Para poder fazer uma órtese, por exemplo. Isso, para arrecadar financeiramente, para poder adquirir a órtese. Então, quando a gente pede o apoio da população, esse engajamento da população piracicabana, é realmente lançando esse desafio. A pessoa que está coletando a tampinha, ela não tem noção quanto vai ser beneficente para as entidades que estão cadastradas juntos ao projeto Tampinha Legal. São vários estados brasileiros já junto ao projeto Tampinha Legal, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Alagoas, enfim, várias entidades são beneficiadas em seus estados, nas suas cidades. E a Associação Eu Tô na Fé é a representante legal aqui na cidade de Piracicaba, que veio com esse desafio da Tampinha Legal. Então, a gente movimenta escolas,
crianças, né? Igrejas, comunidades e a cidade toda a propor esse desafio de coletar a tampinha. Então, aí você vai me perguntar, tudo bem, eu arrecadei as tampinhas, e agora? E agora você tem que descarregar ela, levar elas até o ponto de coleta cadastrado. Então, nós temos em Piracicaba a Associação Tô na Fé, que fica na Avenida Rio das Pedras, número 377, lá no Piracicamirim. No bairro Piracicamirim, Marcelo. Perfeito. E também nós temos o apoio aqui da Câmara de Vereadores como um ponto de coleta. Então, desde já agradeço ao presidente Gilmar Rota, ao vice Pedro Kawai e toda a mesa diretora que aprovou essa medida para ser um ponto de coleta. Mas, se você é de outra cidade ou ainda quer saber de outros pontos que você pode estar descartando corretamente essas tampinhas, você entra no site tampinhalegal.com.br. Você acessando esse site, tem um menu, e nesse menu você pode acessar ali Encontrar. Você pode até incluir o seu CEP ou vir já para a sua cidade ali, né? O CEP padrão. E a Associação Tô na Fé, ela tem mais de 30 pontos de coletas aqui na cidade de Piracicaba. O nosso objetivo é atingir 200 pontos. Então, nós temos vários bairros, a região central e vários bairros mais afastados também, onde vai favorecer a população a estar descartando corretamente essas tampinhas, Marcelo. Agora, nós temos o ponto aqui na Câmara de Vereadores, né? Para quem está na área central, pode vir aqui na rua Alferes José Caetano, número 834, é o prédio principal aqui do Legislativo. Também no nosso prédio anexo, na Rua do Rosário, número 833. E tem também lá na Associação Eu Tô na Fé, que fica na Avenida Piracicamirim. E em breve também o cadastramento de outros pontos, André. Isso que eu ia comentar agora, Marcelo. Se você que está nos vendo quer ser um ponto de coleta, o primeiro critério é que você seja um ponto comercial de fácil acesso, não pode ser residência. Bom, aí eu vou te pedir para você baixar o aplicativo Eu Tô na Fé na plataforma Android ou acessar as redes sociais da Eu Tô na Fé e ali você vai fazer o seu cadastro, tem algumas perguntas padrão, né? Você vai fazer o seu cadastro para ser esse ponto de coleta. Além de dar visibilidade para o comércio, você vai estar contribuindo com o seu projeto. E para quem não vai ser o ponto de coleta, é que você armazene essas tampinhas. Essas tampinhas podem ser de vários tamanhos, podem ser de várias cores, elas podem ser tampas de refrigerante, de água, de produtos de limpeza, cosméticos, né? Não importa o tamanho, a cor, mas é esse material plástico que vai estar sendo destinado à Associação Tô na Fé, que vai ser a entidade beneficiada em Piracicaba. Ótimo. André, eu sei que aquele lacre de, como que chama, de alumínio, latinhas. Perdão, dá para a gente fazer cadeira de rodas. E agora uma novidade também, que as tampinhas plásticas, né? Olha só que beleza, que iniciativa fantástica, dá também para fazer as hortas. E aí você disse assim, claro, precisa de muita tampinha, de toneladas para poder fazer. Mas a gente tem que lembrar que a população consome bastante também, né? Refrigerantes, também você já disse aí os materiais que são possíveis à reciclagem. Quer dizer, depende da população também, você que está nos assistindo, veja aqui essa campanha aqui da Associação Eu Tô na Fé, junto com a Câmara, e faça também aí uma boa iniciativa, né? Pega uma sacolinha plástica lá, vai juntando, né? Coloca lá muitas lá. Chegou uma hora que já deu, né? Um número razoável, André. Pega lá e leva para vocês ou traz aqui no centro de Piracicaba, na Câmara, que fica também fácil, um local de fácil acesso. Daqui vai para vocês também. É toda como você disse, Marcelo, implantar essa cultura solidária e de conscientização. Então, tem os lacres, que são revertidos para cadeiras de rodas. As tampinhas agora serão revertidas às órteses infantis. É igual essa coleta seletiva do lixo, né? Porque o plástico, Marcelo, ele é 100% reciclável. Ela é matéria-prima. Ele não acaba nunca. Não acaba nunca, 100% reciclável. Então, essa conscientização tem que ter, da mesma maneira que a gente economiza água dentro de casa, a gente apaga a luz, não deixa a energia consumindo à toa, nós estamos conscientizando a população a arrecadar essas tampinhas. Fica aí o desafio para você que nos assiste a entrar conosco, a juntar tampinhas, a juntar-se a nós nesse projeto Tampinha Legal. E as pessoas estão vendo e ouvindo aqui a gente perguntar
e falar da Associação Eu Tô na Fé. André, explica para o nosso telespectador o que é essa associação, o que ela faz aqui em Piracicaba, o objetivo dela. A Associação Eu Tô na Fé ela é uma instituição jurídica filantrópica e não de remuneração financeira, sem fins lucrativos, na verdade, que tem vários projetos na cidade. Assim como nós temos a Marcha da Solidariedade, a campanha Doação de Sangue é Muito Amor na Veia, Esquenta a Cabeça por uma Boa Causa, Dia de Solidariedade, Páscoa Solidária, dentre outros projetos, Eu Tô na Fé Cidadão, né? Nós temos vários projetos engajados, mas esse Tampinha Legal veio para fazer sucesso, Marcelo. O Tampinha Legal é um projeto sensacional que abraça toda a cidade piracicabana. E esse é o nosso desafio de manter esse projeto a longo prazo, não é a curto prazo nem médio prazo, porque as crianças sempre vão precisar dessas órteses infantil. E é uma campanha que veio para ficar, porque independentemente de amanhã ou depois você estar na associação Eu Tô na Fé, já que você é o vice-presidente hoje, as pessoas que forem suceder os membros da associação continuarão, porque é um projeto que não vai terminar nunca, o plástico não acaba nunca, e desse plástico, como você já explicou aqui para o nosso telespectador, vai dar para beneficiar muitas crianças de Piracicaba, também da região, aquelas que precisam, têm a maior necessidade. Sim, o nosso objetivo principal é atingir essas crianças, é favorecer esse tratamento infantil nas órteses. Não é beneficiar a associação, porque todo o recurso dela arrecadado vai ser revertido para a órtese, não é para financiar, para beneficiar pessoas físicas ou jurídicas, e sim essas crianças que realmente precisam desse tratamento correto. Deixa eu aproveitá-lo aqui no nosso Câmara Convida. Recentemente nós fizemos aí uma divulgação daquela campanha Muito Amor na Veia, onde consistiu na doação de sangue, não é, da população aqui de Piracicaba, para abastecer o nosso hemonúcleo, que não só abastece aqui o município de Piracicaba, mas também as cidades vizinhas. E o hemonúcleo sempre, né, ele está com falta de sangue lá. E constantemente já trouxemos aqui a Kelly, que é responsável pelo hemonúcleo da Santa Casa, que na verdade fica dentro da Santa Casa aqui de Piracicaba. E recentemente, você que nos assiste aqui assiduamente pela TV Câmara, acompanhou uma manifestação aqui, a apresentação do André, da Associação Eu Tô na Fé, onde eles trabalharam a conscientização do fato das pessoas irem lá ao hospital, ao hemonúcleo e fazerem a doação de sangue. Aproveitando sua presença aqui, além da órtese infantil, das tampinhas plásticas, como é que foi essa campanha? Deu resultado? Atingiu expectativa? Era aquilo que vocês estavam almejando mesmo? Sim, Marcela, essa campanha de doação de sangue é Muito Amor na Veia, hoje ela é uma referência na nossa cidade. E o legal é que ela está incentivando outras organizações a realizar a mesma intenção, que é abastecer o hemonúcleo de Piracicaba com bolsas de sangue. Foi um sucesso essa campanha, deu capacidade máxima no dia, lotação máxima, ela foi também magnífica essa campanha. E a Sociedade Piracicabana, de parabéns, Marcelo, porque prontamente atende ao pedido da gente para poder estar doando sangue. Vai vir mais novidades por aí, nós estamos aí conversando com a mesa diretora da Câmara de Vereadores, em especial com o vereador Pedro Kawai, um projeto de lei que vai incentivar e fomentar essa doação de sangue e medula óssea. Ainda em breve nós teremos mais informações sobre isso. Ele já está no forno. Mas é uma novidade muito boa. A população vai gostar. E a própria informação do hemonúcleo para vocês, para a associação lá, foi positiva no sentido que a população realmente tirou aquele dia, se eu não me engano, foi dia 25, né? Foi 25 de janeiro, foi um sábado. 25 de janeiro, é isso mesmo. Foi dia 25 de janeiro, então a população foi lá para fazer a sua parte. Foi sim, e a população fantástica, a população piracicabana fantástica. E o hemonúcleo realmente precisa dessas doações. Isso, precisa. A demanda do hemonúcleo, que atende o aglomerado urbano, né, o DRS da saúde urbana, que são mais de 23 ou 26 cidades, se não me engano, a demanda ali é muito grande. Então, a gente precisa de 70 bolsas diárias. 70 bolsas? Diárias. E qual é o fluxo diário de pessoas? 35, 30, 40. Então, é uma situação emergencial no hemonúcleo também. Então, que a gente possa realmente incentivar outras organizações a estar fazendo essas campanhas, que mais pessoas estejam engajadas com a gente nesse projeto junto ao hemonúcleo de Piracicaba. Agora, André, eu não sei se você tem essa informação. Eu sei que no serviço público, isso é possível, do servidor, ele vai até o hemonúcleo, não precisa ser aqui o de Piracicaba, mas vamos pegar o nosso aqui, o de Piracicaba, ele faz a sua doação de sangue, o hemonúcleo ele dá um atestado
do fato que ele esteve ali contribuindo, né, com a instituição. E ele abona aquele dia. Para o servidor que não é servidor público, da iniciativa privada, isso se estende ou não? Sim, isso é lei. Isso é lei? É lei. Então se estende para os dois âmbitos, né? O público e o privado. Sim, por lei, o doador de sangue tem esse benefício do abono do dia trabalhista. Ele né? pode, depois de umas férias, ou antes de tirar férias lá, tirar aquele dia para ir lá contribuir com o hemonúcleo e ele tem o dia abonado. Sim, isso é lei federal, lei federal que dá esse amparo ao trabalhador, Perfeito. seja ele do órgão público ou não. Eu estou aproveitando sua presença aqui, que nós discutimos bastante, falamos muito daquela campanha É Muito Amor na Veia, e sempre a gente fica com aquela preocupação, André, de que eu vou doar sangue, eu vou ter algum problema, o sangue vai engrossar, eu vou passar mal, depois eu não vou conseguir ter o meu dia normal. Tudo isso é mito. É verdade, Marcelo. Tudo isso são mitos, né? São lendas urbanas, na verdade. Lendas urbanas propagadas pela própria população. Difundida erroneamente. Então, não engrossa o sangue. Aliás, só faz bem para a saúde, porque renova o sangue, né? Além de fazer bem para a alma, para o nosso bem-estar, vai ajudar pessoas, a sua bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Então, compareça, sim, não só nas campanhas, mas que se torne um hábito comum na população está indo doar o sangue do hemonúcleo Piracicaba. Agora, essa informação sua de que a instituição precisa de 70 bolsas diárias, então por isso que eles estão sempre em déficit, que eu não acredito que nós tenhamos 70 doadores por dia lá para preencher os estoques. Por isso que vira e mexe, aquele lá do hemonúcleo, né, vocês também, juntos, convocam a imprensa, ajuda a gente aqui, vamos lá fazer essa mobilização do É Muito Amor na Veia, para justamente tentar chegar nesse número, André. É verdade, esse desafio é muito grande, temos que equalizar o banco de sangue, né? E nós temos esse déficit, sim. Então, a demanda é muito alta. Então, que realmente a população vá doar o sangue, não apenas nas campanhas, mas nos dias normais, de segunda a sexta, principalmente, né? Das 7h30 da manhã ao 12h30, e algumas campanhas esporádicas de sábado, que você que nos esteja assistindo, nos ouvindo e vendo, realmente se torne um doador. Você vai se sentir muito bem fazendo essa boa ação. Eu costumo falar, Marcelo, que um dia alguém doou todo o seu sangue por nós. Isso. Então não custa nada a gente doar um pouquinho só do nosso sangue para salvar outra pessoa também. Tem alguma restrição na doação de sangue para você chegar no horário lá? Tem que adotar algum procedimento antes? Sim, tem alguns critérios, sim. Então, quando você chega lá, você faz o seu cadastro, você vai fazer um teste já de pressão arterial e também teste de glicemia e glóbulos. Depois você passa por uma triagem. Aí eu tenho algumas perguntas básicas, bem simples. Tem que pesar acima de 50 quilos, tem que ter acima de 18 anos de idade, tem que ter tido uma boa noite de descanso, não pode ter contraído hepatite B ou C ou qualquer tipo de hepatite acima dos 11 anos de idade. E uma outra coisa que é importante a gente falar, Marcelo, que não precisa ir de jejum. Às vezes a pessoa associa a doação de sangue com o exame de sangue. No exame de sangue você tem que ir de jejum. Já na doação não. É recomendado que você tenha o café da manhã normal e vá alimentado para poder doar o sangue. E são algumas triagens básicas, né? E depois a doutora vai aprofundando no assunto lá. Porque tem todo um critério internacional, né? De captação para poder doar o sangue, Marcelo. Certo, e de modo que ofereça segurança para o doador e também para a pessoa que vai receber o sangue, né, André? Sim, é muito importante isso, pensando sempre no receptor. Então, sempre no usuário final da bolsa de sangue. Então, tem todos esses critérios, é minucioso, né? Para ter essa qualidade da captação do sangue. André, desejo para você uma boa sorte para a Associação Eu Tô na Fé. Espero que vocês tenham muitos resultados positivos, que você possa voltar aqui no programa, aqui na TV Câmara, e falar assim: olha, Marcelo, lembra aquela vez que eu vim aqui, que nós fizemos a campanha, que nós conclamamos aí a população a doar as tampinhas plásticas, que na verdade, antes de jogar ao chão, né, e mandar pro cesto de lixo, é só pegar uma sacolinha, deixa lá, vai pegando, vai guardando,
vai enchendo, fecha a boca lá, abre e guarda mais uma e depois traz aqui na Câmara ou leva lá na associação. Em breve também eu tenho certeza que você vai passar para a gente aqui os novos postos também de arrecadação. Aquilo que você falou tem que ser locais comerciais, né? Sim, locais comerciais. Fica mais fácil, ser um ponto, né? de coleta. Mas você já pode consultar pelo site Tampinha Legal os pontos cadastrados. Os pontos cadastrados, tampinhalegal.com.br está lá. Tudo lá, sim, os postos lá, todas as orientações. Todas as orientações, Marcelo. Então tá certo. Mais algum esclarecimento aqui para a nossa população? Mais alguma informação? Não, desde já quero agradecer você, Marcelo, a Câmara de Vereadores, por esse apoio, por essa visibilidade nesse canal de comunicação. E realmente solicitar à população que junte-se a nós, junte Tampinha, Projeto Tampinha Legal e Associação Tô na Fé. Vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso e você pode fazer parte disso. Tá certo, André. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço a todos lá. Valeu, obrigado. A Câmara de Vereadores de Piracicaba tem um grande acervo de quadros e uma parte desse acervo foi disponibilizado para exposição na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, esse encontro, essa parceria com o Legislativo de Santa Bárbara do Oeste, né, já vem acontecendo há tempos aqui com o presidente Gilmar e também com aquela instituição. E nesta semana houve ali esta solenidade que fez, né, com que a Câmara colocasse lá à disposição dos barbarenses uma parte aqui do nosso arquivo. E o repórter Fábio Alvarez acompanhou o presidente Gilmar Rota, também conversou lá com as pessoas que participaram desse evento e vamos agora com essa informação. A gente já volta aqui com o Câmara Convida. Até já. Veja. O campo e seus encantos. Esse é o título da exposição que teve início na última terça-feira no saguão de entrada da Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste. Com quadros que retratam as paisagens bucólicas da zona rural, as obras fazem parte do acervo da Câmara de Vereadores de Piracicaba e foram adquiridas de edições do Salão de Belas Artes da cidade. Essas obras são adquiridas em obediência à legislação municipal que trata sobre prêmio Salão de Belas Artes, prêmio aquisição de Salão de Arte Contemporânea e Salão de Humor. Então a Câmara anualmente adquire 2 obras de arte de cada um desses salões para juntar ao seu acervo. Com 12 obras que retratam o cotidiano, a beleza e as nuances do meio rural, essa é a primeira vez que um acervo da Câmara Municipal de Piracicaba é exposto fora da cidade. E além da beleza inerente às obras, a exposição também é uma oportunidade para que ambos os municípios reforcem parcerias e laços culturais, já que ambas as cidades foram uma só há mais de 150 anos. Cidades co-irmãs que são, Piracicaba e Santa Bárbara, elas têm uma missão, ao meu ver, uma função de fortalecer e fomentar a cultura regional através dessa troca de experiência. Então, para Piracicaba é uma honra imensa ter Santa Bárbara como parceira nesse sentido de fomentar a nossa cultura regional aí. Cidades parceiras que são, a gente tem que continuar nessa toada mesmo aí. Através de uma parceria das 2 câmaras, conduzida pelo nosso diretor, o Bruno, né, que formalizou toda essa exposição. As telas dos quadros são muito bonitas e vai ficar praticamente 15 dias exposto aqui para que todas as pessoas que adentrarem ao prédio da Câmara Municipal de Santa Bárbara poderá vê-las, poderá ver essas telas lindas que estão aqui nessa linda exposição. Gilmar Rota, que estava representando oficialmente o município, fez o uso da tribuna do plenário da cidade vizinha para exaltar os laços culturais e históricos que unem Santa Bárbara e Piracicaba. A Câmara Municipal de Piracicaba, juntamente com a Câmara de Santa Bárbara, tem um laço antigo na história da democracia, na história da instituição realmente dos 2 municípios. E quem pôde apreciar as obras de arte, como o senhor Jairto, agradece a oportunidade. É umas pinturas muito bonitas, eu estava vendo uma ali parece que é Eduardo, é uma coisa assim que vai ficar marcada. A lei orçamentária anual, ela diz respeito
a toda e qualquer matéria de discriminação, né, e destinação dos gastos, dos investimentos que o poder público vai fazer. Seja ele o poder público, seja a prefeitura do município, seja o executivo, seja também o legislativo municipal, o serviço de água e esgoto, as autarquias municipais, enfim. Todo o orçamento, toda a arrecadação e gasto do município está determinada, está disposta na Lei Orçamentária Anual. A LOA é elaborada pelo chefe do Poder Executivo com o auxílio das outras unidades da administração pública. Os vereadores podem acrescentar emendas no orçamento caso elas sejam aprovadas pelos demais parlamentares. 12 votos dos 23 vereadores já é aprovado em duas discussões, primeira e depois segunda discussão. Daí a mesa da Câmara faz o autógrafo, que é o encaminhamento dessa proposta do Executivo, é encaminhado ao Executivo, comunicando ele que a Câmara aprovou o projeto de lei e o Executivo, daí o chefe do Executivo, ele vai sancionar essa aprovação, transformando o projeto de lei em uma lei ordinária municipal. Estamos de volta na sua televisão, agora 12h27. É o programa Câmara Convida, nesta sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Nós continuamos recebendo aqui os nossos convidados. Agora é convidada. Eu estou aqui com a Eliane Berlato. Ela é professora, docente da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, principalmente das áreas de Economia e Sociologia. Ela é do GECOP, que é o Grupo de Estudos e Carreira, Organizações e Pessoas. Eliane, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-la. Tem que ser um pouco de leve por causa do dedinho aí. Pois é. Acabou quebrando o dedo? Acabei quebrando. Né? Então tá jóia. Mas não quebrou as ideias, né? As ideias de forma alguma, né? Eliane, a gente quebra o osso, mas não quebra a ideia. Não quebra a ideia, então tá certo. Segunda-feira passada, nós estivemos lá na Exalc, né? A equipe aqui da TV Câmara, da Comunicação, e nós fomos lá fazer uma matéria sobre a apresentação da rede de atendimento à mulher, feito aqui na Câmara de Vereadores e também em parceria com a Exalc USP. Né? Você intermediou esse encontro lá junto com algumas autoridades, algumas personalidades, né? Com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, com a Sônia Patese França, que inclusive vem na semana que vem aqui para falar sobre a Patrulha Maria da Penha. E eu pergunto para você, enquanto docente de uma das melhores instituições públicas do mundo, como é que está a empregabilidade da mulher em se tratando de Piracicaba? Então, na verdade, primeiro, a gente, no mês de março, ele tem essa, né, ele traz consigo essa com o dia 8, mais um mês em si, para que a gente possa refletir realmente os espaços da mulher, né, na sociedade, no mercado de trabalho e como um todo. Então, a ideia foi justamente essa, trazer para a universidade um pouco dessa discussão, diante principalmente pensando as políticas públicas, para que a gente possa fazer, né, ter essa sinergia entre universidade e sociedade. Isso. E que eles possam ver que, de fato, nós fazemos um trabalho para a sociedade. Ao pensar em empregabilidade da mulher, os dados, eles são positivos, mas ainda requerem cuidado, requerem atenção, porque nós ainda não estamos longe do patamar que desejamos. Longe. Estamos longe ainda. É óbvio que acabou de sair recentemente uma pesquisa da ONU, onde 90% das mulheres, saiu hoje, né, inclusive, 90% das mulheres, 90% das pessoas, homens e mulheres, não acreditam nas mulheres. Então, isso é muito sério, porque nós temos um grande problema, que é essa falta de crença, né? E não só de crença, mas também como é ao vivo, né, gente? Desculpa. Não, mas pode continuar, Eliane. Então, e essa pesquisa, ela mostra pra gente um pouquinho
que tanto a mulher e o homem, principalmente, ainda compreendem que os papéis da mulher, ainda secundários em algumas instâncias, ainda é válido. Isso nos preocupa. Mas continua aqui comigo, eu vou trazer essa matéria, inclusive que nós fizemos na segunda-feira passada, quando nós estivemos lá, junto lá com os seus alunos na Exalc, falando sobre a rede de atendimento à mulher. Vamos ver essa matéria, a gente já volta para comentar e concluir esse assunto. Eliane. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher a ser comemorado no próximo dia 8, domingo, uma roda de conversa foi realizada na tarde da última terça-feira na Exalc para debater políticas públicas das mulheres, principalmente para aquelas que foram vítimas de violência doméstica. Participaram do encontro personalidades e autoridades que trabalham com atendimento à mulher vítima de violência. Intermediado pela docente de Economia e Sociologia da Universidade, a reunião apontou os problemas que ainda precisam ser equacionados pelo poder público. Eliane destacou que a Exalc elabora pesquisas sobre o tema em diversos setores. Nós temos pesquisa junto ao Centro de Ressocialização da Mulher, né, que inclusive vamos lançar agora os dados. Trabalho também em questões de empregabilidade, a questão da mulher no mercado de trabalho. Então nós temos inúmeros, eu venho hoje trabalhando bastante essa questão e trazer essa temática para cá só fomenta ainda mais essa discussão. Com a sua vida profissional realizada na Polícia Militar do Estado de São Paulo, a vereadora Coronel Adriana relatou uma situação vivida há 11 anos, quando as policiais femininas eram impedidas de concorrer aos cargos de oficial na PM. Essa foi uma luta nossa lá em 2009, porque até 2011 as mulheres da Polícia Militar não tinham, as mulheres não podiam concorrer às mesmas vagas que os homens. Certo? Havia um X, sempre nos concursos públicos havia um X de vaga e 10X de vaga, um X de vaga para mulher e 10X de vagas para homens, certo? E não só nisso também, né? As promoções das mulheres eram numa carreira diferente, certo? Além disso, as mulheres não podiam assumir determinados cargos de comando, estava na lei, a mulher não poderia ser comandante geral da PM, por quê? Porque era um cargo exclusivo do QOPM, e a mulher, quando entrava no oficialato, ela era do QOPF, Quadro de Oficiais de Polícia Feminina. A partir de então, dessa nossa luta que começou em 2009, houve requerimentos da Assembleia Legislativa e no final das contas chegou-se, né, com o Coronel Camilo, à época, comandante-geral à época, chegou-se à unificação dos quadros da Polícia Militar. Já a vereadora Nancy Tami, que é presidente da Rede de Atendimento à Proteção à Mulher, desenvolvida na Câmara de Vereadores, ressaltou o trabalho da rede. São 2 anos desse trabalho coletivo, esse trabalho em grupo, a montagem da rede de atendimento à mulher em condição de violência, a proteção da mulher, que se transformou num projeto de lei, que tem reuniões sistematicamente, no mínimo uma vez por mês. Às vezes tem grupos que se reúnem para trazer trabalhos no período intermediário, mas o que a gente sentiu em cada fala é que realmente tem avanço. Acho que o que traz o trabalho coletivo? Entender o outro, trazer a participação da outra, quanto instituição também, e isso faz com que a gente reflita e mude também nosso posicionamento no espaço que nós estamos. Muito bem, voltamos. Essa foi a matéria realizada nessa semana lá na Exalc, junto com a professora Eliane. Mas, Eliane, você nos dizia aqui na TV Câmara que 90% das mulheres hoje tem problema com a empregabilidade, é isso? Não, na verdade, essa pesquisa ela diz que 90% de homens e mulheres, eles não acreditam nas questões relacionadas às próprias... a própria mulher. Então, assim, pensando em empregabilidade, inclusive saiu um número de que muitos concordam que realmente a esposa pode apanhar do marido. Então, mostra que, embora a gente tenha avanços para comemorar, a gente também tem que sempre estar atento, porque as discussões de gênero, elas são
frágeis frente a um histórico que nós trazemos, né? Perfeito. Então, nesse sentido. Agora, falando de empregabilidade, o número ele aumenta, mas esse aumento ainda não é satisfatório, até porque as pesquisas indicavam que, quando a gente fala pesquisa, assim, à medida que a gente vem avançando sobre a temática, que a partir de 2100 nós estaríamos falando sobre, de forma igual, entre homens e mulheres. 2100. 2100, mas hoje a gente já tem um retrocesso. Isso já está indo para 2180, 2170. Então, nós estamos falando de muitos anos ainda para que a sociedade compreenda que homem e mulher podem e devem ocupar o mesmo espaço. A questão de salário continua desigual? Continua Continua desigual. Onde que é igual? No serviço público só? O serviço público, ele tende a trazer lei, isso, né? Mas é pela força de lei. Tá. Quando a gente fala que há essa desigualdade, muitas pessoas falam assim, eu não estou sentindo, eu não sinto na minha empresa. Mas ela não é peculiar de empresa. Quando é feita a pesquisa, reflete ainda que essa mulher ganha menos. Por exemplo, nós não temos muitas mulheres ocupando cargos de chefia. Esse é um grande problema e ainda não ocupam postos de liderança. Então, a gente tem sempre, por isso, falado dessa questão, né, da abertura para a mulher. Então, ficar muito atento como tudo isso está sendo pulverizado e dito, para que a gente não caia no senso comum de que, pronto, está tudo resolvido. Né? E também a gente não pode deixar se levar pela questão, eu não sinto isso. Né? O fato de uma mulher ou outra não sentir, não quer dizer que isso não seja uma realidade. Certo. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção, porque os números e as pesquisas revelam isso daí, né? Eu estou conversando aqui com a docente Eliane Berlato, da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, das disciplinas de Sociologia, Economia, Administração. Agora, Eliane, você comentava que está para divulgar a universidade uma pesquisa com presidiárias aqui no município de Piracicaba. Nós estamos já... Foram 2 anos né, fazendo esse trabalho junto ao Centro de Ressocialização. Agora nós temos o resultado, né, que foi trabalhado aí junto com os meus alunos do meu grupo de extensão. E, inclusive, a gente tem ideias a partir dos resultados para poder trabalhar com elas. Porque a nossa ideia é o seguinte, ao olhar a mulher, a gente precisa entender qual mulher nós estamos falando. E a mulher presa, ela é um dos perfis importantes a serem vistos. Por quê? Porque a gente precisa pensar a ressocialização. Essa mulher, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando o homem é preso, a mulher continua indo visitá-lo, é companheira. A mulher, quando está presa, ela não recebe visita. Ela não recebe visitas? O parceiro é o primeiro a assumir. Assumir, nem do marido nada. Assumir e não a assumir, né? Então, o parceiro não visita mais, ela fica à mercê, os filhos ficam aos cuidados das avós, na maioria das vezes. Então, é raro uma mulher que continue com seu parceiro. Até porque, Marcelo, essa mulher muitas vezes está presa porque era a que ajudava o parceiro no crime. Então, 90% dos motivos da prisão é tráfico. E esse tráfico é, na grande maioria das vezes, envolvimento com o marido, o parceiro ou quem ela está vivendo naquele momento. As esposas se envolviam com o crime, com o tráfico? Eles as colocam para trabalhar junto. Quando são presas, são sentenciadas, condenadas e não recebem mais nenhum tipo de visita. São abandonadas na prisão. E aí, pensa, já é difícil ser mulher. Mulher ex-presa é mais difícil ainda, porque a sociedade rotula. E a gente precisa entender e reconhecer que a ressocialização é acreditar que essa mulher pode sim ser reinserida. E sabendo que se ela não tiver esse apoio, é óbvio que vai acontecer o quê? A reincidência ao crime. Claro que a gente não pode generalizar todas, né? Eu ouço muito isso. Quando a gente faz uma pesquisa desse tipo, olhando a empregabilidade de ex-presas, a gente ouve, mas como eu vou confiar? Mas realmente, a gente foi lá, falou com 40 mulheres, fizemos pesquisa, entrevistas em profundidade e as histórias, elas são histórias de vida que mostram, assim, não é que justifica, mas mostram que muitas vezes não tinham outros caminhos. Não tinham outras oportunidades. Certo. Então, a gente precisa ter um olhar atento para essa mulher
também que vai sair, porque nós falamos com mulheres em regime semiaberto. Nem emprego, né? Agora em Piracicaba, com o trabalho da doutora Celeste, ela conseguiu empregar praticamente 100% dessas mulheres, mas isso não é comum em todos os presídios pelo país. Então, o regime semiaberto já há dificuldade para empregar essa mulher. Pensa depois que ela tiver cumprido a pena e que ela sai para a sociedade. É difícil se não tiver aí uma política pública de acolhimento e a própria sociedade, que eu acho que é o grande desafio, né? A própria sociedade acreditar e dar uma chance. Eliane, hoje elas recebem o amparo somente do Estado, por serem custodiadas do Estado? É o que a gente observa. Elas né, nos relatos, e depois a gente vai trazer esse perfil, elas anseiam muito por ter um trabalho. E algumas, óbvio, né, o discurso é de querer uma segunda chance, é de um arrependimento, mas a gente vê assim que elas vivem, a questão é delicada, até mesmo porque a mulher presa é tratada como homem preso. Só que o homem preso demanda coisas diferentes da mulher presa. Até em questões de higiene, se a gente for pensar. Claro. Né? Então, mas o que chama bastante atenção é que ela é bem relegada mesmo e ela acaba sendo mais marginalizada ainda, porque o sistema ele é masculino, né? Ele não é feminino, mesmo tendo mulher nesse sistema. Você vê pelo próprio uniforme, pela forma como é colocado. Então, tem várias questões que a gente observa que vão mexer, sim, no significado de vida dessa mulher, que é uma pessoa, é uma mulher, cometeu um crime, está pagando, vai cumprir a pena e vai voltar para a sociedade. E aí, o que nós, enquanto sociedade, o que nós, enquanto pesquisadoras, que trabalhamos com a questão da mulher, o que as políticas públicas vão fazer para que não haja a reincidência ao crime? E qual que é a faixa etária dessas mulheres que vocês ouviram na pesquisa? Elas tem algumas jovens, então a gente conseguiu falar com mulheres de 20 anos até, e algumas, eram 2 já com 50. São reincidentes, algumas? Não, não, tinha algumas sim. Reincidentes? Já, 4ª vez, 3ª vez. E assim, eu saio, né, a maioria dos relatos dizia, eu saio, eu não tenho como pagar minha água, minha luz, o parceiro já abandonou. Eu vou roubar. Né? Aí eu volto ao crime, eu vou traficar. A grande maioria é tráfico mesmo. Quem sabe você não apresenta essa pesquisa aqui na Câmara, né? Daqui a pouco eu já vou conversar aqui ao vivo com a Adriana, a vereadora Adriana Esgrinheiro Nunes, a coronel Adriana, que também participou lá da sua roda de conversa, nessa semana na Exalc USP. E numa oportunidade, eu sei que o nosso tempo aqui ele é curto, apenas 1 hora de programa, mas uma outra oportunidade de você vir aqui e apresentar também para casa aqui para os vereadores, que eu tenho certeza que muitos irão se surpreender aí com os números, com os dados que vocês obtiveram. Sim, será um prazer. Nós vamos fazer a apresentação, inclusive convidando né, todo o corpo que toca, né, esse assunto lá na Exalc e com certeza posteriormente a gente vem e traz esses dados, né, que já vão ser também apresentados à Secretaria de Segurança do Estado. Certo. Então, até porque nós tivemos todo o trâmite com eles para poder entrar e fazer esse tipo de pesquisa. Eu acho que nem o Estado tem esses dados que vocês obtiveram. Pois é, eu conversei com o coordenador da regional e ele falou que realmente, em termos de pesquisa, não há. Não há pesquisa. É inédito nesse sentido. Perfeito. E corrobora bastante com muito o que ele está vendo. Então, agora nós vamos fazer essa apresentação e a gente espera que possa fomentar políticas públicas, ações diretivas para que a gente possa, de fato, né, colocar essa mulher, dar dignidade a essa mulher que está saindo de uma condição muito vulnerável. Já há uma data para a apresentação dessa pesquisa, Eliane? Nós queremos até final de março, aproveitar aí o mês da mulher para também estar falando disso. Então tá certo. Muito obrigado pela sua vinda, Imagina, muito esclarecedora e com certeza eu aguardo numa outra oportunidade. Com certeza, Marcelo, é um prazer falar com vocês, é a primeira vez.
Fico muito feliz, agradeço o convite e estou à disposição. Conversei aqui ao vivo com a professora Eliane Berlato, da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz. Ela é responsável lá pelo GECOP, que é o Grupo de Estudos e Carreira, Organizações e Pessoas, docente das disciplinas de Economia, Sociologia, também Administração da nossa Exalc USP. Um rápido intervalo e a gente já volta aqui com a vereadora Adriana Esgrinheiro Nunes, a Coronel Adriana, para fechar aqui o Câmara Convida desta sexta-feira. Até já. Durante uma reunião camarária aqui na Câmara de Vereadores, nós recebemos moradores dos bairros Santana e Santa Olímpia, onde vieram usar a tribuna popular da casa. E eles colocaram para os vereadores a insatisfação da criação de um pedágio antes da rotatória da entrada dos bairros Santana e Santa Olímpia. O trecho Piracicaba-Charqueada, de acordo com o governo do estado, vai ser duplicado e para isso vai ser instalado um pedágio nessa região. Só que no projeto original do governo do estado, esse pedágio ficaria para a frente da rotatória da entrada do bairro Santana e Santa Olímpia. E agora há-se uma discussão dentro da Artesp, aonde estão querendo colocar esse pedágio antes dessa entrada. Com isso, o que vai acontecer? Muitos usuários dessa rodovia, principalmente caminhões carregados de cana, eucalipto e outros produtos, vão desviar desse pedágio. Porque existe um acesso antes desse novo proposta do pedágio, que por dentro do bairro, aonde que estão, com toda certeza, irá aumentar em muito o tráfego de caminhões e de carros, porque eles vão querer desviar desse pedágio. E a solicitação desses moradores é que essa Casa de Leis interceda junto à Artesp. Feito isso, a presidência da Câmara, em nome de todos os vereadores, assinado por mim um documento, solicitamos à diretora da Artesp para que receba uma comitiva de vereadores. E vai ser agora, no dia 17 de março, onde essa comitiva de vereadores irá até São Paulo, na Artesp, e lá iremos discutir com a diretoria para tentar convencer eles, mostrar para eles que o melhor local do pedágio é do projeto inicial, é para a frente da rotatória de acesso ao bairro. Com isso, fará com que não haja desvio do pedágio, não haja o aumento de tráfego dentro do bairro de Santana e Santa Olímpia, que é um bairro, sim, que tem vários monumentos tombados pelo patrimônio histórico, e com isso nós vamos estar atendendo a população do bairro de Santana e Santa Olímpia. Estaremos lá, sim, no dia 17 de março para discutir com eles. E junto com essa comitiva de vereadores, irá também representante dos dois bairros para mostrar para a diretoria da Artesp que eles estão errados em colocar o pedágio antes da rotatória de acesso. Agora faltam 12 para 1 da tarde. Você nos vê aqui pela TV Câmara de Piracicaba, em sinal aberto, para Piracicaba e região, no 60.4 HF. Obrigado aos internautas aí do YouTube, Facebook, você que nos vê pelas redes sociais, no nosso site, no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Lá também é possível você ver aqui as imagens, também o programa, a programação aqui da TV, e ainda na nossa Rádio Câmara Web, no link lá, Rádio ao Vivo, você também nos ouve aqui costumeiramente aqui às sextas-feiras. E como eu havia anunciado, agora nós temos aqui o prazer, a oportunidade de conversar com a vereadora Adriana Esgrinheiro Nunes, a Coronel Adriana. Tem duas vereadoras aqui, uma está aqui, e hoje a gente conversa sobre a programação do Dia Internacional da Mulher, comemorado agora no dia 8 de março, mas enfim, o mês de março dedicado aí especificamente às mulheres. Adriana, tudo bem? Muito obrigado pela sua vinda, pela sua visita com a gente, Marcelo, aqui. Mais uma vez, prazer imenso. A Câmara de Vereadores por nos dar a oportunidade de estar aqui sempre com os nossos telespectadores. Gente, muito bom estar aqui hoje. E você acompanhou um trecho da pesquisa aqui, da explanação da Eliane, que você esteve junto lá com a gente, né? Com a vereadora Nancy Arrede, na segunda-feira passada, e ficou sabendo de alguns dados, né, surpreendentes aqui, no caso especificamente dessa pesquisa que será lançada ainda aqui em Piracicaba. Tomara que seja feita
esse trabalho aqui na Câmara, né? Mas o fato, né, da mulher ser presa e era cúmplice lá do marido, do companheiro, do esposo, do cônjuge, do amaziado, e quando é presa é abandonada na prisão. Um dado muito triste se for ver, né? E você que é uma pessoa da segurança pública. Essa questão da mulher ser presa por amor existe. Existe. Sabiam? Existe, ela acaba entrando na mesma situação que o marido dela, ela acaba seguindo e ela acaba, a gente fala na PM, acaba rodando junto com o marido. Aí a família fica sem ter apoio nenhum, isso é verdade. E, diferentemente do homem, até paternalismo nisso existe com o homem. Porque quando o homem vai preso, a família inteira fica se mobilizando para tirar ele de lá, a família inteira fica se mobilizando para ir visitá-lo, levar jumbo. Fazem fila, prisão, né? As mulheres fazem isso, mas isso acontece com os homens. Com as mulheres não acontece. E é assim mesmo. As mulheres são assim com as mulheres. Nós temos que desenvolver a empatia das mulheres consigo mesmas. Por quê? Para não ocorrer situações como essa. E isso aí é em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Nós, enquanto mulheres, somos muito cobradas. Muito mais cobradas. Muito mais. E temos que dar resposta a muito mais demandas que os homens. E por quê? Porque a sociedade criou essa cultura de que a mulher tem condições de fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo e acaba colocando nela todo esse peso, essa carga de ser a responsável. Isso não é certo, isso não é justo e gera realmente esse sentimento de abandono que as presas têm. Não que estejam lá porque não tenham feito, estão lá porque fizeram, senão não estariam, porque hoje uma pessoa para ser condenada, ela tem que fazer muita coisa, né, com as leis permissivas que a gente tem no Brasil. Hoje uma pessoa para ser condenada, ela quase tem que fazer um milagre. Porque para conseguir ser presa e condenada. Presa ela consegue, mas condenada que quando cai no presídio é porque ela já foi condenada, já passou por todas as fases do processo criminal e está lá porque foi condenada e foi reconhecido que ela cometeu o crime e está lá presa. Entendeu? Mas a questão do trato também nessa situação é diferenciado mesmo. Esse paternalismo, esse cuidar diferente para com o homem, para com a mulher, está em todos os meios. Era uma informação que eu não tinha. Inclusive nas nossas residências também. Porque o menino é tratado de uma forma e a menina é tratada de uma forma. E isso vai se perpetuando e vai sendo levado, né, para todos os ambientes. Vai engrossando a pesquisa. Existe um passar a mão na cabeça dos homens, certo? E um cobrar muito gravoso, né, para com as mulheres. Isso a gente precisa começar a mudar desde a educação das meninas e dos meninos. Para todos, meninos e meninas, aprenderem a se respeitar, a se proteger, a se preservar, não só proteger um lado e do outro exigir, mas todos serem exigidos, todos têm que ser exigidos. No ambiente familiar, todo mundo tem que participar. Vereadora, eu sei que você tem aí seus apontamentos. Com certeza. Você e a Nancy aí estão nesse mês frenético aqui das comemorações, das atividades do dia 8 de março, né, que é domingo, mas valendo aqui para todo esse mês de março, as comemorações do dia e também da rede de atendimento à mulher. O que você pode já passar aqui para o nosso telespectador do Câmara Convida? Bom, toda essa temática que a gente está estudando aqui, que a gente vai falar para vocês, é fruto do trabalho que duas vereadoras muito aguerridas aqui nessa casa, que insistem e não desistem dos seus objetivos. Eu particularmente, eu tenho foco e eu persigo meu foco até conseguir realizá-los e a gente tem esse perfil, tá? E por isso que a gente consegue realizar ações como essa. Uma dessas foi a concretização da rede, né, de proteção à mulher vítima da violência, que integra diversos serviços públicos. E o que é importante, Marcelo? É fazer com que esses serviços públicos se falem. Faça uma interação. Você entendeu? Porque como é que você consegue atender bem uma mulher se uma mulher vítima de violência, se o serviço de assistência social que atende parte
do problema da mulher, não conversa com o serviço de saúde. E cada um tem uma diretriz, cada um tem uma forma de entrada, certo? Quando não há o sistema de vigilância sanitária também não conversa, de vigilância epidemiológica também não conversa e não consegue mostrar números suficientes para que a Secretaria de Assistência Social elabore políticas públicas, para que a Secretaria de Saúde elabore políticas públicas. Então, essa questão de formação de rede é uma palavra que assusta muita gente. Quando fala de rede, fala-se de... não, a questão é a seguinte, rede é o quê? É formar grupo de pessoas que se conversem e cada um não fique nadando para um lado e não se consiga chegar a nenhum objetivo. Porque era isso que acontecia e é isso que acontece em vários setores do serviço público. E você vai na questão de obras, o cara acaba de asfaltar uma rua, vem o outro lá, que todo mundo pergunta, fura para instalar água, para instalar esgoto, entender? Fica 30 dias o buraco aberto, aí que Por quê? Porque os organismos não se falam. Nós temos uma secretaria que cuida da pavimentação e a outra que cuida da água. Então, elas têm que se falar. Isso é muito comum no serviço público e também ocorre quando vai se falar, por exemplo, da questão da assistência à mulher vítima de violência. E essa rede veio justamente para resolver isso aí, para fazer com que elas se falem e a gente elabore políticas públicas de qualidade e que resolvam o problema. Adriana, numa fala sua lá na segunda-feira, na rede de atendimento e proteção à mulher na Exalc, você disse que um dos seus objetivos e uma das suas vontades é que a Delegacia de Defesa da Mulher, a mulher ela possa ser atendida em qualquer delegacia do país, do Brasil, e não simplesmente numa delegacia própria, porque a delegacia própria ela tem lá os seus problemas, as suas limitações, talvez de horário, até acredito eu, de funcionário principalmente, né? E sendo que hoje a mulher infelizmente ela é vítima da violência doméstica, ela cai no domingo à noite. Os dias, pelo Atlas da violência, os dias de maior incidência de violência contra a mulher são sábado à noite. Sábado à noite. E daí, para ela registrar, ela vai lá na central de flagrantes, né? Aqui na Rua São José. Ou então ela só vai registrar na segunda-feira. Sabiam? A maioria das vezes elas vão registrar só na segunda-feira. A delegacia funciona aqui segunda a sexta, da segunda a sexta no horário do expediente, a DDM. Horário comercial, das 8 às 5. Então, o que eu considero? Como a gente está falando de serviços essenciais, não é possível a gente crer que a gente viva num país que para uma pessoa, qualquer que seja ela, ser bem atendida, você precise criar um serviço especializado. Porque todo o serviço deve atender bem e dar os devidos, ter conhecimento suficiente para dar os devidos encaminhamentos. Não é possível a gente criar delegacia para idoso, delegacia para tratar de crimes contra animais. Não é possível. Porque quando a gente fala de serviço público, o serviço público é generalista. Ele está ali para atender todos. Então, todas essas questões deveriam ser recebidas com qualidade, ter meios de encaminhamento desses serviços para os demais, para todos os temas. Não é sob a minha ótica, enquanto gestora pública, não me parece que para cada vez que surgir uma demanda, você crie uma especializada, entendeu? O ideal seria que todos fossem muito bem atendidos pelo mesmo funcionário público, quer fosse homem ou quer fosse mulher. Mas nós chegamos a esse ponto no país. Chegamos ao ponto de ter vagões específicos para mulheres em metrô, para a mulher ter o seu direito respeitado. Que país é esse? Que país é esse? Então, nós vamos ter que segregar grupos para que elas sejam respeitadas, para que elas sejam bem atendidas. Qualquer desses grupos. É isso que a gente vive nesse país hoje. Isso é uma vergonha para nós enquanto nação. Nós vivemos uma nação que precisa segregar pessoas separadas, porque senão ninguém vai respeitá-la. Isso, para mim, enquanto cidadã, isso aí para mim é o fim. É o fim da existência de um Estado democrático, de um Estado legalista, de um Estado que respeita as pessoas. O Estado precisa melhorar muito nessa questão. Muito, por quê? Porque desde a questão da educação até a mudança de legislações que realmente garanta que se eu não for respeitado, aquele que não me respeitou vai ser punido na medida do desrespeito dele. E não é isso que acontece. E quando não acontece isso, cria-se
delegacia especializada de cachorro, delegacia especializada para mulher, delegacia especializada para o idoso, delegacia especializada para o turista. E quando a gente está falando... Vai segregando. Vai segregando. Das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Daí chega no final de semana, que é quando as coisas acontecem, você não tem atendimento. Isso, para mim, isso me soa, enquanto gestora pública, isso me soa de uma ineficiência enorme. Agora, você disse que o maior número de mulheres agredidas acontece aos sábados à noite. Isso, está me dando dados do IPEA. Droga, alcoolismo... Tudo. Por quê? Porque chega no final de semana, as mulheres são as maiores vítimas da violência dentro das casas. Né? O número é pequeno, se for comparar a violência contra a mulher e violência contra o homem, é muito maior o número de homens vítimas de violência. Mas, quando vai ver dentro de casa, é a mulher que é a maior vítima. E isso está nos dados do IPEA lá. E o que acontece? Durante a semana, o convívio entre as famílias ele é um pouco reduzido, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm as suas atividades, vão para a escola. Agora, no final de semana, o convívio está ali. Junto. E é ali que surgem as calúnias, as injúrias, as difamações, as lesões corporais, as tentativas de homicídio e os homicídios, que são os maiores registros das delegacias de defesa da mulher. E é ali que entra a polícia também. E é ali que entra a polícia. As polícias trabalham 24 horas, as polícias ostensivas, a Polícia Militar e a Guarda Civil trabalham 24 horas, mas os demais serviços não estão disponíveis à população, né? Principalmente então, aquela história de ir aonde o povo está, não vale para isso. E o serviço público ele tem que ir, desde a questão do PSF, que só funciona de segunda a sexta e não pode atender a mulher que trabalhou o dia inteiro, porque ela fecha às 5 e 5 horas, a hora que a mulher está pegando o filho na creche, que trabalhou o dia inteiro, e não tem como, né? Não tem como socorrer esse menino, levar lá no PSF, por isso que vai também esse monte de gente para a UPA. Por quê? Porque você está trabalhando de segunda a sexta, sábado e domingo e à noite, que você poderia levar para fazer o trabalho de prevenção à saúde, que a mulher poderia levar, ela não tem onde levar, então ela é obrigada a ir para a UPA. Porque tanto os CRAB quanto os demais serviços não funcionam. O único que funciona no horário que o povo está é a unidade de pronto atendimento aos hospitais. Aí a pessoa vai fazer a parte de prevenção nesses horários. Tudo isso aí tem que ser repensado para atender a mulher. Opção, né? É lógico, mas é muito óbvio isso. É muito óbvio isso. Então, quando a gente fala de gestão, e é sempre essa a minha preocupação, com gestão, de gestão que atenda, né? A minha linha sempre foi essa. Ir aonde o povo está. Eu não posso fazer uma reunião e mandar todo mundo vir aqui. É muito mais fácil eu ir lá e resolver as coisas lá do que vir todo mundo aqui. É mais fácil, mais barato, você resolve melhor as coisas. E atende mais ou menos maior assim. número de pessoas também, Com né? certeza, é óbvio. Adriana, estamos finalizando aqui o Câmara Convida. Vamos falar então da nossa programação, né? Estou vendo aqui, ó, tá recheada. Tá, tem bastante coisa, né? Coisa. Eu gostaria de aproveitar já hoje, convidar vocês, mulheres, a participarem da solenidade em homenagem às mulheres em destaques aqui da nossa cidade. Ela vai ocorrer na Rua Cristiano Cleopá, numeral 1902, né? Ali na Secretaria Municipal de Educação, vai ser no auditório. O nosso auditório que está em reforma, então a solenidade esse ano vai ser lá. Então, compareçam lá, porque essa é mais uma das atividades. Nós já tivemos várias, hoje de manhã eu estive no Sindiban, né? Estive no quartel da Polícia Militar, a OAB fez atividade hoje de manhã, fizemos atividade também lá na Exalc, na última terça-feira, fizemos o lançamento desse material aqui, que é para resgatar a história das vereadoras eleitas aqui na nossa cidade. As vereadoras eleitas foram... Vamos ver se a gente consegue focalizar aqui. Olha aqui, está disponível no site da Câmara, são 200 anos de Câmara de Vereadores e apenas 13 mulheres vereadoras. Apenas 13 mulheres vereadoras. Isso aqui foi uma ideia nossa para estimular a mulher a participar da política, porque é necessário a mulher estar aqui nesse espaço, que é um espaço de decisão, que é um espaço de poder, que é um espaço que consegue fazer com que políticas públicas funcionem, se conversem entre si, porque a gente tem o poder de cobrar do Executivo que essas coisas funcionem. Oficialmente, a gente tem o poder de cobrar. Então, o Poder Executivo não pode deixar de nos dar resposta. Então, é importante. Por isso que nós fizemos essa ação para resgatar essa memória e para mostrar para as pessoas, olha, gente, 200 anos, só 13 mulheres. E não tem política sem mulher.
Foi o que eu falei ontem aqui, porque para ter candidatos a qualquer partido precisa ter no mínimo 1/3 de pessoas do gênero diferente para conseguir. E normalmente se convencionou que é a mulher, e infelizmente isso tem se perpetrado, né? Porque é muito difícil conseguir a participação feminina nos pleitos eleitorais. Então o que acontece? A gente fez isso aí para resgatar essa memória. E mais, né? Nós temos, no dia 10 de março, uma roda de conversa na Casa da Mulher Advogada, no café na OAB, né? OAB Piracicaba. Isso, 9h30 da manhã, desconstruindo o mito da supermulher, porque é isso que eu acabei de falar para vocês. Cobra-se muito da mulher, né? E é um paternalismo muito grande com relação aos homens. Vereadores, a data é Dia 10 de março. Dia 10 de março, às 9h30 da manhã, lá na OAB. Aqui, dia 11 de março, às 19h30, nós teremos uma mesa redonda para tratar da violência obstétrica, outro tema importantíssimo, porque as nossas meninas, as nossas mulheres chegam ao hospital e estão sendo vítimas de toda uma gama de violências ali, que o parto, que era para ser algo que você tivesse as melhores lembranças possíveis, tem muitas. Marcelo, por incrível que pareça, todo mundo que eu converso tem uma história, e tem umas histórias muito ruins a respeito do tratamento que é dado para a mulher. Agora a rede vai investigar isso. Nós estamos trabalhando essa questão aí também. Perfeito. Vai ser no auditório da faculdade Anhanguera, essa nossa roda de conversa. Vai ser dia 11 de março, às 19h30. 7h30 da noite, né? Certo, na terça-feira. Aí no dia 19 de março, nós vamos ter atividades aqui na Escola do Legislativo, às 14h às 16h. São diálogos para estimular a igualdade de gêneros aqui. Dia 20, tá vendo? Não é só uma semana, hein? Dia 20 de março, nós vamos ter uma roda de conversa, pesquisa, educação e combate à violência de gênero. E dia 25 de março, acho que é a última atividade do mês de março, palestra Direito de Mulher de Direito e de Ser, que vai ser lá no CRAM, lá no Centro de Referência. Para quem não sabe, é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher daqui de Piracicaba, que é quem cuida das mulheres vítimas de violência, viu, gente? E que hoje faz parte da nossa rede de proteção à mulher. Essa palestra vai ser às 13 horas. Dia 25 de março. Isso, vai ser dia 25 de março. Eu acho muito interessante que são várias atividades que visam estimular a participação das mulheres, mas eu fico aqui, até porque foi sugestão nossa, em razão de denúncias que tivemos, convido vocês a participarem dessa questão dessa discussão sobre a violência obstétrica, porque aflige todas as mulheres, de quaisquer idade, todas as mulheres que são parturientes, independente de cor, independente de partido político. A mulher, a hora que ela chega lá no hospital, ela quer ser bem atendida, ela tem o direito de ser bem atendida, tem o direito de optar a partir de 39 semanas pela via de parto que ela quer, se ela quer a via natural ou se ela quer a via cesariana, ela tem esse direito. Tem o direito de ser anestesiada, porque hoje tem gente que nem anestesia, e ainda tem gente que não anestesia a mulher que está em trabalho. Isso acontece. Em 2018, gente, foram 54 mil mortes de mulheres por hemorragia ou por pressão alterada, porque o parto altera muito a pressão da mulher. E só aqui no estado de São Paulo foram mais de 10 mil mortes. E além disso aí, ainda muitos desses partos acabam gerando sofrimento para a criança, que vai que pode chegar até a falta de oxigenação, que se chama anóxia, né? E que gera uma série de problemas depois cerebrais dessas crianças. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com as nossas mulheres, as suas mulheres, todas as nossas mulheres. Isso aí que a gente vai estar discutindo na terça-feira, dia 11. E essa programação está disponível em algum lugar? Na sua página lá no Facebook? Está disponível. Aqui na Câmara também, né? Está disponível na página da Câmara, no site da Câmara. Está disponível na nossa página no Facebook. Então acompanhe e participe. É importante, quanto mais a gente participar, mais a gente tem conhecimento e tem condição de discutir com qualidade, né? E cobrar com qualidade. É muito importante, tá, vereadora, gente? Muito obrigado. Eu falo demais, Marcelo. Não, você esclarece. É importante a sua participação, que eu sempre fico sabendo. Muito obrigada. Fiquei triste hoje de alguns dados da pesquisa, também de algumas colocações que, infelizmente, acontecem aqui em Piracicaba, o caso dos partos, né, que ainda
Ainda tem hoje. muitos partos aí, o médico não aplica lá, meu Deus do céu, anestesia, né? Então... A mulher tem que pedir. O que dizer, né? O que dizer disso? Mas são dados, né, que precisam ser apurados e precisa ter cobrança para que isso não aconteça mais, né? Como você disse, as mulheres precisam ter qualidade de vida, precisam viver melhor. Não é? Depende de vocês, da gente também. É justo, porque essa questão do parto é um momento tão sublime da vida humana. Vai carregar para sempre na memória. E a pessoa nunca mais esquece. Se ela foi bem atendida ou se ela foi mal atendida, ela não... Isso aconteceu comigo também. Eu sou testemunha de como é o forçar a pessoa a ter o parto normal. Isso ocorreu comigo e eu nunca mais esqueci o quanto eu sofri. Quantas horas, foram quase um dia inteiro em trabalho de parto e enfim, fizeram episiotomia em mim, fizeram sem anestesia. Eu estou falando porque aconteceu comigo, e isso, gente, foi há 32 anos atrás. E hoje nós temos a mesma situação. E hoje você tem condição de cobrar. E hoje eu estou aqui para cobrar, porque é justo, não é certo. Parto é vida, parto não é tortura. Obrigado pela participação, espero você numa próxima oportunidade e com certeza nos veremos aí por esses dias fazendo a cobertura do mês da mulher. Com certeza. Obrigado, Adriana. Obrigada. Vereadora Coronel Adriana foi a nossa convidada aqui no Câmara Convida desta sexta-feira. Os nossos convidados hoje, sempre 3 convidados, até mais, né? Participam aqui da nossa programação. Já estamos no final do programa. Vamos ver a agenda cultural já para esse fim de semana. É sexta-feira, dia gostoso da semana. E a gente já volta aqui para a finalização. A famosa fábula A Galinha dos Ovos de Ouro será encenada para a criançada no Teatro do Engenho. Será no domingo, dia 8 de março, às 4 horas da tarde, com ingressos nos valores de R$ 30 a inteira e R$ 15 para os que pagam meia ou comprarem antecipado. Adquira o seu pelo site megabilheteria.com. O SESI Piracicaba inicia sua agenda de eventos culturais com a peça Se Existe Eu, Ainda Não Encontrei, encenada no sábado, dia 7, às 8 horas da noite e no domingo, dia 8, às 7 horas da noite. A história retrata a vida e os problemas cotidianos de uma família tradicional da Inglaterra. Os ingressos são gratuitos e você encontra mais informações no site piracicaba.sesesp.org.br. A peça teatral O Grande Rei Leão, inspirada no filme da Disney de mesmo nome, será apresentada no Circo Teatro Tubinho na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Você pode adquirir os ingressos pelo site megabilheteria.com, nos valores de R$ 15 a meia e R$ 15 para os que... E esta foi a Agenda Cultural, finalizando aqui o programa Câmara Convida. Muito obrigado mais uma vez você que nos acompanhou nesta sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Lembrando que o nosso programa aqui, ele é reprisado ao longo da programação durante a semana. Mais informações você tem no nosso site, lá no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Tem todas as informações, os vídeos, tudo que você precisa saber aqui do Legislativo. Lá no nosso site está tudo lá, inclusive a programação que a vereadora Adriana passou aqui do mês da mulher, também os detalhes, as matérias, está tudo lá disponível para você. Eu quero agradecer aqui o Bira Toledo, nosso cinegrafista, trabalhou comigo aqui no plenário, né? Os nossos operadores de som, a Laís Toledo, também o Luciano Beccari Aguiar, deram esse suporte técnico para você. O Paulo Soares, o Emerson Pigosso, também na direção de imagens. A direção geral do Felipe Marchiori, a apresentação de Marcelo Bandeira. Obrigado, viu? Excelente sexta-feira para você. Renovando o convite para a próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, do meio-dia, mais 3 convidados aqui no programa Câmara Convida. E hoje à noite a TV Câmara transmite ao vivo a reunião solene diretamente ali da rua Cristiano Cleopá,
número 1902, e ao auditório da Secretaria Municipal de Educação. Essa solenidade marca aí o mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher. O convite é aberto para todos vocês que queiram acompanhar essa solenidade, que acontece logo mais, 7h30 da noite, a partir das 7h30 da noite, lá no bairro dos Alemães, Rua Cristiano Cleopá, número 1902. Um abraço, obrigado. Sexta-feira que vem estaremos de volta. Tchau.